Adeval estava na cama, mas não era mais ele. Seu corpo tremia e se contorcia de uma forma antinatural. Chifres estavam crescendo de sua testa. Os olhos estavam arregalados de dor e sua boca se alongava. Olá, Bruno. O meu nome é Elisângela. Eu sou de Itapetinga, uma cidade no interior da Bahia. Essa história aconteceu comigo em um sábado de aleluia, lá em 2011. Na época, eu tinha 20 anos e morava em um bairro simples e humilde. A gente tinha o costume de fazer a malhação de Judas. Era uma tradição antiga onde a gente fazia um boneco de pano, enchia ele de trapos e no final tocava fogo. Era uma festa com música, comida e muita gente reunida. Infelizmente, é uma tradição que está se perdendo hoje em dia. Era a nossa rede social naquela época. Naquele ano, a malhação foi num campinho de futebol de terra, bem na periferia do bairro. O boneco estava pendurado no meio do campo e em volta tinha as casas de um lado e um matagal do outro. A rua era de terra e o clima era de festa. Eu fui para lá com os amigos e quando cheguei já tinha bastante gente lá. Havia crianças brincando, adultos sentados na frente das casas conversando e escutando música. Parecia que todo o bairro tinha se reunido ali. Lá para as 8 horas da noite, começaram a ler o Testamento do Judas. Era uma brincadeira onde alguém lia um texto cheio de piadas e críticas dos moradores do bairro. Depois as crianças começaram a malhar o boneco, batendo nele com pedaços de pau, até que alguém resolveu tocar fogo. O boneco queimou rápido e a fogueira ficou lá por um bom tempo. Aos poucos a rua foi ficando vazia e só ficamos eu, a minha amiga Amanda e mais um rapaz, o Anthony, sentados na calçada da casa dela, conversando e rindo. Enquanto a gente conversava, eu olhei para o campo e percebi algo que me chamou a atenção. Do outro lado do campo, no matagal, algo se moveu. Eu olhei com mais atenção e vi um cachorro enorme saindo do mato, mas não era um cachorro normal. Ele estava andando em pé com as patas traseiras, como se fosse um homem. O bicho era corcunda, com um corpo desproporcional e os olhos brilhavam no escuro. Quando ele percebeu que estava sendo observado, entrou no mato de novo, sumindo na escuridão. Aquilo não era algo normal. Nunca tinha visto um bicho tão feio como aquele. Eu olhei para o Anthony e vi que ele também tinha visto aquilo. Você também viu isso? Ele perguntou embasbacado. Vi, respondi engolindo seco. Gente, para com isso, Amanda disse. Deve ter sido um cachorro qualquer. O Anthony balançou a cabeça. Não era um cachorro normal. Tu já viu um cachorro andar daquele jeito? Eu fiz o sinal da cruz e fiquei olhando em direção ao mato. Somente o vento soprava, fazendo as brasas da fogueira brilharem por um instante. O matagal estalava como se algo estivesse ali rondando. A gente estava bem longe dali, mas dava para ouvir. Elisângela, você quer ir para casa? Eu te levo. Anthony perguntou depois de um tempo. A minha moto está aqui. É melhor a gente não ficar aqui. Eu, sem hesitar, disse que queria. Nos despedimos de Amanda, que resolveu entrar em casa, e seguimos para onde estava a moto estacionada. Anthony ligou o motor e eu subi rápido na garupa. Enquanto ele acelerava pela estradinha de terra, eu olhei para trás sentindo um calafrio subindo a minha espinha. Eu fiquei com medo daquilo surgir de novo do centro do matagal e nos perseguir. Apertei os braços ao redor da cintura de Anthony e a gente vazou dali. No caminho todo eu rezava para aquilo não aparecer atrás da gente. O Anthony até perguntou, será se aquilo é um lobisomem? Quando finalmente chegamos em casa, desci da moto quase tropeçando. Obrigado, Anthony. Avisa quando puder quando você chegar em casa. Ele assentiu, mas eu vi que ele estava tenso. Beleza, eu dou meu jeito, ele disse.
Entrei em casa e fui direto contar para minha mãe. Ela ficou surpresa. Já tinha ouvido falar dessa criatura há muitos anos atrás e ficou surpresa que aquele lobisomem voltou a rondar o bairro. Aquilo era algo que não pertencia a esse mundo. Mas também aquela foi a única vez que eu vi aquele lobisomem. Hoje aquele campinho e o matagal nem existe mais. Foram construídas casas ali. Anthony faleceu anos depois em um acidente de moto, mas creio que ele também tinha certeza que aquilo era um lobisomem. Olá, Bruno. O meu nome é Bernardo e já trabalho na construção civil há mais de 15 anos. Já participei de todo tipo de projeto, estradas, túneis, prédios gigantes, mas nada do que eu já tenha feito antes se compara ao que eu vivi em uma obra no Rio Grande do Sul. Até hoje, só de lembrar, a minha pele arrepia. Estou aqui para te contar essa história porque acho que as pessoas precisam saber que existem forças estranhas em certos lugares, energias que não podem ser vistas a olho nu, mas que estão lá, prontas para impedir qualquer plano humano se não forem respeitadas. Tudo começou quando minha empresa foi enviada para o estado do Rio Grande do Sul, onde iríamos construir uma nova ponte sobre um rio. Quando cheguei, fiquei impressionado com a beleza do lugar, uma planície enorme cercada por uma vegetação densa, mas nem o calor escaldante naquela época de verão, nem o terreno difícil me deixaram tão inquietos quanto a atmosfera carregada que senti assim que pisei naquela terra. As pessoas da região eram simpáticas, mas evitavam falar sobre a obra. Nos olhavam com um certo ar de desconfiança, como se soubessem de algo. Mesmo assim, resolvi puxar conversa com o senhor que trabalhava em um pequeno comércio e ele me deu um aviso. Filho, antes de construir aqui, tem que pedir permissão. Essas terras pertencem a outros seres e se vocês não pedirem, eles não vão deixar essa ponte sair do papel. Na hora eu achei que ele estava falando de algum ritual local ou de alguma crença antiga, tipo colocar fumo pro caipora, dessas que passam de geração em geração nos interiores. Eu sorri sem dar muita importância. Agradeci o conselho e fui embora convencido de que tudo não passava de superstição. Nos primeiros dias, o trabalho avançou devagar por causa do clima, mas tudo estava dentro do esperado. Só que depois de uma semana, coisas estranhas começaram a acontecer e logo me lembrei das palavras daquele velho. As máquinas pesadas começaram a apresentar defeitos sem motivo aparente. Os mecânicos não conseguiam encontrar explicação. Uma das gruas, que na noite anterior estava funcionando perfeitamente, apareceu na manhã seguinte com peças quebradas, como se tivessem sido atingidas com força. De vez em quando, apareciam marcas de arranhões nos caminhões de carga, mas eram grandes demais para serem de qualquer animal conhecido. Alguns moradores voltaram a insistir que era preciso fazer um sacrifício para acalmar as energias do lugar. Diziam que antigamente, antes de qualquer construção importante, as pessoas faziam oferendas à terra. Podiam ser animais, ou alimentos, ou fumos, para receber sua bênção. Nós, acostumados com os procedimentos modernos e técnicos, não demos créditos a essa história, mas a resistência sobrenatural foi ficando cada vez mais relevante. Certa noite, eu e um colega resolvemos ficar de vigia para descobrir quem ou o que estava sabotando as máquinas. Nos escondemos atrás de uma das lonas, iluminados pelo feixe fraco de uma lanterna, ouvindo o som dos grilos e esperando qualquer movimento estranho. Lá pelas 3 horas da madrugada, um rugido grave e poderoso ecoou no meio da noite. Lembrava o bramido de um touro enfurecido, mas tinha algo diferente. Algo que fez o meu sangue gelar. Meu colega e eu nos entreolhamos, e eu apaguei a lanterna na hora, com medo de chamar a atenção do que quer que estivesse ali. Foi então que vimos, a uns 20 metros de distância, uma silhueta gigantesca,
que atravessou o local. Contra a luz, as estrelas desenhavam a silhueta de um touro enorme, muito maior do que o normal. Sua cabeça se movia de um jeito estranho, como se estivesse farejando o ar à procura de um intruso. Achei impossível que um animal tão grande pudesse se mover sem acordar os outros trabalhadores. Estávamos certos de que não havia touros soltos por perto, e mesmo que houvesse, não faria sentido ele aparecer exatamente ali, à meia-noite, em um local cercado. Mas lá estava aquela coisa respirando de forma pesada, emanada de uma sensação de morte. Ele percebeu a nossa presença. O bramido seguinte foi ainda mais forte. Saímos correndo sem olhar para trás. Sabíamos que ninguém acreditaria na nossa história, mas a expressão do meu colega confirmava que ambos havíamos visto a mesma coisa, algo sobrenatural. Na manhã seguinte voltamos ao local com mais gente para investigar. Não encontramos pegadas, só algumas marcas imprecisas na terra revolvida, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. Mais uma vez as máquinas estavam danificadas, mangueiras rasgadas, o óleo espalhado por todo lado, ferramentas jogadas no chão, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. A notícia do nosso avistamento se espalhou pelo acampamento. Um dos operários locais nos disse que aquela criatura era uma entidade, uma manifestação da própria terra que assumia a forma de um touro para afastar quem não respeitava o lugar. Se vocês não pedirem permissão, essa ponte não vai sair, e se sair, ela vai cair. Os outros assentiram em silêncio. Apesar disso, seguimos com o projeto, mas no fundo um medo começou a crescer dentro de nós. Conforme a obra avançava, os acidentes começaram a se multiplicar. Vários trabalhadores se machucaram de maneira inexplicável. Um deles jurou que, enquanto dormia na barraca, sentiu uma pancada forte na perna, como uma chifrada, mas não havia ninguém ali. Outro desmaiou depois de ver uma sombra enorme passar ao seu lado, e os rumores só aumentavam. Diziam que nas noites sem lua era possível ouvir passos e o som de cascos batendo contra o cascalho. Mesmo assim, continuamos até que o projeto estivesse quase finalizado. Numa atitude que parecia um desafio, ou talvez pura teimosia, a empresa ignorou os avisos da comunidade e manteve a inauguração da nova ponte. Finalmente, o grande dia chegou. Parecia que, apesar de tudo, havíamos vencido a estrutura e ela estava firme e resistente, mas só parecia. Na noite anterior à abertura oficial, o desastre aconteceu. Uma tempestade violenta atingiu a região e em poucas horas o rio transbordou. A correnteza bateu forte com uma força brutal contra os pilares da ponte e de repente ela cedeu. A estrutura inteira desabou como se mãos invisíveis tivessem arrancado seus alicerces. Por sorte ninguém morreu, mas o colapso marcou o fim do projeto. Os engenheiros não conseguiam entender o que havia acontecido. Claro, a fúria da água foi intensa, mas algo parecia ter corroído a base antes mesmo da enchente. Naquela mesma noite, em meio aos destroços e ao pânico, ouvimos de novo aquele bramido aterrorizante. Dessa vez, parecia um grito de vitória ou de aviso. Alguns moradores juram que viram a silhueta de um touro no alto de uma colina, uma entidade que protegia aquelas terras, recusando-se ceder ao domínio humano. Depois do fracasso, a empresa cancelou o contrato e nos mandou de volta. A obra nunca mais aconteceu. O lugar ficou abandonado, apenas ruínas de concreto e metal testemunhando nossa tentativa frustrada. Ouvi dizer que de vez em quando alguns exploradores curiosos visitam os restos do que seria a ponte. Com o tempo, entendi que as tradições locais, por mais que pareçam mitos ou lendas, carregam verdades profundas. Até hoje não sei exatamente o que era aquilo, nem de onde vinha aquela força. Hoje, toda vez que começo um projeto novo,
faço questão de perguntar aos moradores sobre suas crenças, suas lendas e suas práticas para respeitar a natureza. Aprendi a não subestimar a sabedoria dos antigos. Às vezes não é superstição, e sim um conhecimento passado de geração em geração, que entende muito bem as energias que habitam certos lugares. E assim termina o meu relato, Bruno. Compartilho essa história para aqueles que viajam para terras desconhecidas, sem se darem ao trabalho de ouvir as histórias que elas guardam. Boa noite. Olá a todos do canal Chuva e Pesadelos, o meu nome é Jorge, cresci no interior do Paraná, em uma cidade chamada São João do Triunfo. Em 1977, eu era um adolescente cheio de energia, mas também de teimosia. Naquela época, a quaresma era um período muito respeitado, especialmente na minha família. Meus pais e tios seguiam à risca as recomendações da igreja. Nada de comer carne às sextas-feiras, nada de festas e um comportamento mais recatado. Mas eu, como todo jovem rebelde, achava tudo muito exagerado. Na casa dos meus tios, morava um primo meu, o Adeval. Ele era 1 ano mais velho que eu, e ainda mais desafiador que eu. Se eu achava a quaresma um exagero, ele fazia questão de rir na cara de todo mundo. Minha tia, a mãe dele, sempre tentava aconselhá-lo, mas ele desdenhava. Isso é coisa de gente velha, dizia com um sorriso de deboche. Teve uma sexta-feira, minha tia preparou um peixe para o almoço, como mandava a tradição. Mas Adeval reclamou. Eu não gosto de peixe. Peixe para mim não enche o bucho, exclamou empurrando o prato. Minha tia tentou convencê-lo. Adeval, não custa nada respeitar. Hoje é quaresma e eu não vou fazer carne na sexta-feira. Isso é parte da nossa fé. Ele bufou e levantou da mesa. Pegou um dinheiro que tinha guardado e foi direto para o açougue. Voltou com um pedaço generoso de costela de boi e jogou na mesa. Eu vou te mostrar como é que se faz comida de gente. Minha tia olhou para ele com severidade. Adeval, não desafie, a gente está na quaresma. Ele riu, preparou a costela cozida com bastante verdura e comeu com satisfação. Eu confesso a vocês que o cheiro estava muito bom. Ele estava se deliciando com cada pedaço, enquanto olhava para a mãe provocando-a. Eu não vou passar fome por causa de frescura de quaresma, rapaz. O dia passou e de noite saiu para beber com os amigos. Para piorar a situação, quando voltou ele estava meio bêbado, caiu na cama sem tirar os sapatos. A casa estava em silêncio e todos foram dormir. Foi então que no meio da madrugada os gritos começaram. Eram gritos horríveis, misturados com mugidos. Os sons que não pareciam humanos. Minha tia acordou assustada e correu para o quarto do Adeval. Meu tio e a irmã dele vieram correndo logo atrás. O que viram fez eles ficarem em choque. Adeval estava na cama, mas não era mais ele. Seu corpo tremia e se contorcia de uma forma antinatural. Chifres estavam crescendo de sua testa. Os olhos estavam arregalados de dor e sua boca se alongava, se transformando em um focinho de boi. A pele dele engrossava, adquirindo um tom escuro e seus dedos se compactavam, formando cascos. Ele gritava e mugia ao mesmo tempo, como se estivesse se partindo em dois. A minha tia desmaiou. Meu tio ficou paralisado sem saber o que fazer. Foi então que Adeval se levantou, mas não mais como um ser humano. Ele caiu de quatro e, num movimento assustador, disparou porta afora, mugindo e gritando. Corremos atrás dele, mas ele tinha sumido no escuro da noite. O silêncio foi aterrorizante. O que quer que tivesse acontecido com ele não era algo desse mundo. No dia seguinte, meu tio organizou buscas. Ele com alguns vizinhos vasculharam a cidade, o mato, as estradas, mas ninguém encontrou sinal do Adeval. Ele simplesmente havia desaparecido. Minha tia nunca se recuperou do choque. Passava noites acordada, sentada na varanda, esperando pelo filho que nunca mais voltou. Ela, muitos anos depois, faleceu de desgosto. Mas o pior veio depois.
As semanas seguintes, durante a madrugada, moradores da região passaram a ouvir mugidos vindos do campo. Mas não eram mugidos normais. Eram lamentos, gritos angustiantes que ecoavam no bairro. Alguns diziam ter visto uma criatura estranha perambulando pelos campos. Um boi grande demais para ser real, de olhos vermelhos e andar desajeitado, mas ao mesmo tempo com aspectos humanoides. Com o tempo os sons diminuíram e eventualmente pararam, mas a história de Adeval foi contada por um bom tempo. Minha família nunca mais falou muito sobre o assunto, mas os mais velhos sempre nos lembravam: respeitem a quaresma. Não desafiem o que vocês não entendem, senão podem acabar como Adeval. E eu, que um dia fui tão teimoso quanto ele, passei a respeitar cada tradição com temor. Esse é o caos que aconteceu na minha família. Obrigado e boa noite. Meu nome é Lucas, e essa história não é exatamente sobre mim, mas sobre algo que aconteceu com a minha mãe quando ela estava grávida de mim, lá em 1987. Na época, minha mãe, Rosiane, estava com 3 meses de gravidez e minha avó, Dona Francisca, insistiu que ela fosse morar no sítio dela, na zona rural de Santo André, para se preparar melhor para o parto. Lá, ela teria assistência e teria como ser cuidada. A minha avó achava que a cidade não era um lugar muito bom para uma grávida devido a tanto barulho e agitação. Então a minha mãe acabou indo. O sítio da minha avó era um lugar tranquilo, cercado de mato e com uma casa simples de muro baixo que dava para pular facilmente se alguém quisesse. Durante o dia, a minha mãe ajudava nas tarefas da casa, descansava e aproveitava a comida caseira que a minha avó preparava com carinho. Nos primeiros dias, tudo correu muito bem. A minha avó acompanhava a minha mãe para os exames, mas depois de algumas noites, algo começou a acontecer. Minha mãe começou a ouvir uma respiração ofegante perto da janela do quarto dela. Sempre de madrugada, era um som pesado, quase animalesco. Ela contou para minha avó que no início não deu muita bola. Rosiane, deve ser algum bicho lá fora. Aqui no sítio tem dessas coisas. Minha avó disse tentando acalmá-la. Mas minha mãe não estava convencida. Não, mãe, não é um bicho normal. É uma respiração pesada, como se fosse uma pessoa, mas ao mesmo tempo não é. Certa noite a minha mãe acordou com vontade de ir ao banheiro. Ela já estava com 7 meses de gestação e a barriga grande dificultava um pouco as coisas. Enquanto ela se levantava, ouviu a respiração de novo. Dessa vez, decidiu investigar. Foi até a janela e olhou pelas frestas. O que ela viu a deixou em choque. Atrás do muro baixo havia uma criatura em pé como se fosse um ser humano. Era algo que ela não conseguia descrever. Ela se lembra que tinha chifres enormes, um focinho semelhante a de um porco e olhos muito grandes e escuros. A pele parecia grossa e escura, e a criatura estava parada como se estivesse observando a casa. A boca se mexia como se estivesse mastigando alguma coisa, e a respiração pesada parecia cada vez mais alta. Minha mãe correu para o quarto da minha avó tremendo. Mãe, tem um bicho muito feio lá fora, ela disse quase sem fôlego. Minha avó se levantou e foi até a janela, mas quando olhou, não viu mais nada. Rosiane, não tem nada aqui, volta a dormir. Mas a minha mãe jurou que tinha visto aquela coisa. No dia seguinte, após muita insistência da minha mãe, elas foram até a igreja e contaram tudo para o padre. Ele ouviu com atenção e coçou o queixo pensativo. Ele disse: olha, isso daí é um bicho maligno que está sendo atraído pelo bebê no ventre da sua filha. E estamos na época de quaresma. É nessa época que as forças do mal estão mais ativas nesse período. A minha avó fez o sinal da cruz preocupada. O que podemos fazer, padre? Ele pegou uma garrafa de água benta e entregou para minha mãe. Espalhem isso pela casa e coloquem sal grosso em volta, e orem bastante.
Isso vai proteger vocês. A minha mãe e a minha avó fizeram tudo direitinho. Jogaram a água benta nos cômodos, espalharam sal grosso ao redor da casa e rezaram juntas. Mas mesmo assim, a criatura não sumiu. Minha mãe continuava ouvindo a respiração ofegante todas as noites, mas não tinha mais coragem de olhar pela janela. Ela sabia que aquela coisa estava lá, do outro lado do muro, esperando. Algumas vezes chegou a ouvir arranhões na madeira da porta da cozinha, como se algo tentasse entrar. Foi assim até uma noite quando as coisas pioraram. Minha mãe acordou com um barulho alto. Era como se algo tivesse derrubado um balde de metal lá fora. O coração disparou. Ela se sentou na cama e prendeu a respiração. A respiração pesada estava mais perto do que nunca. Ela segurou a barriga e sentiu um arrepio subir pela espinha. Minha avó entrou no quarto apressada, segurando um terço na mão. Rosiane, não saia da cama, ela sussurrou. Vou ver o que é isso. A minha avó abriu a porta com cuidado e deu uma espiada lá fora. A lua iluminava o terreiro do sítio, e o muro projetava sombras longas no chão, mas não havia nada lá. O meu avô também verificou com uma espingarda, mas também não encontrou nada. Ela fechou a porta de novo e voltou para dentro. Seja lá o que for, não conseguiam entrar, mas elas precisaram rezar a noite inteira, e o avô ficou de tocaia para ver se algo aparecia. As duas passaram o resto da noite rezando, segurando uma a outra, esperando que aquilo fosse embora. E estranhamente, na manhã seguinte, o sítio estava mais silencioso que o normal. Nenhum som de passarinhos, nenhum vento balançando as árvores. A sensação de que algo tinha passado por ali pairava no ar. Foi assim até o dia em que eu nasci. Depois do parto, minha mãe voltou para casa na cidade, junto com meu pai, e nunca mais viu aquela criatura. Ela sempre diz que aquela coisa estava atrás de mim, que queria algo com o bebê que ela carregava. Existem criaturas que perambulam por aí atrás de bebês. Eu não duvido que algumas crianças que desapareceram foram vítimas desse tipo de fenômeno. E no caso daquela noite no sítio, minha mãe preferiu nunca mais saber o que era aquela criatura, que depois que ela foi embora também não apareceu mais. Bruno, eu peço que você possa contar o meu caos. Hoje a minha mãe já não está mais aqui comigo. Envie o meu relato em memória dela. Boa noite.